Você sabia que o SBT já foi responsável por criar um torneio de futebol que envolveu grandes clubes brasileiros? Sábado, depois do cinema em casa. Festival Brasileiro de Futebol. Só aqui no SBT. Se você nunca ouviu falar sobre isso, fica aí que eu já te conto tudo. Em 1997, rolou um dos torneios mais aleatórios do futebol brasileiro e pouca gente lembra disso. Tô falando do Festival Brasileiro de Futebol, criado pela emissora do saudoso Silvio Santos. Na década de 90, o SBT investiu pesado na transmissão de eventos esportivos. O canal adquiriu os direitos de transmissão das eliminatórias da Copa do Mundo de 94 e também transmitiu a própria Copa do Mundo, quando a seleção brasileira conquistou o tetracampeonato. O SBT até criou um mascote próprio, o amarelinho, uma bolinha que aparecia no canto da tela em determinados momentos da partida. Outros grandes eventos transmitidos pelo SBT na década de 90 foram as Olimpíadas de 92 em Barcelona e 96 em Atlanta, além da Copa do Mundo de Futebol de 98 na França. No quesito futebol nacional, o SBT comprou os direitos para transmitir a Copa do Brasil em 95 e as transmissões foram um sucesso. A final do torneio entre Corinthians e Grêmio atingiu 54 pontos de audiência, um recorde para a emissora na época. Esse recorde de audiência só foi superado em 2001, quando o Ibope da emissora chegou aos 55 pontos na final da primeira edição da Casa dos Artistas. Esse acordo entre SBT e CBF para transmitir a Copa do Brasil valia de 1995 até 1997. No último ano de contrato, o Silvio Santos começou a viajar na maionese e o SBT chegava a interromper partidas no intervalo para transmitir o programa do Ratinho, que na época tinha níveis ótimos de audiência. Essa bagunça aí do SBT fez com que a Globo entrasse na jogada e adquirisse os direitos de transmissão da Copa do Brasil, e desde então, até os dias de hoje, a Copa do Brasil é transmitida pela Globo. Ainda em 1997, a CBF e o Clube dos 13, entidade que reunia os maiores times brasileiros, abriram uma licitação para negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para os anos de 97 até 99. As maiores emissoras brasileiras enviaram propostas, e a Globo, que já exibia o Brasileirão desde 92, tinha o direito de igualar a proposta de uma emissora concorrente. E foi justamente isso que aconteceu. Para transmitir o Brasileirão de 96, a Globo pagou 12 milhões de reais. Em 97, o SBT ofereceu 50 milhões de reais, em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. A proposta do SBT envolvia a transmissão dos jogos na TV aberta, no próprio SBT, e também previa a criação de um novo canal exclusivo na TV a cabo. A Globo foi lá, igualou a proposta do SBT, pagou 50 milhões de reais e fechou o contrato com a CBF e o Clube dos 13. Foi nessa época também que a Globo criou o Premiere, canal pago 100% dedicado a transmissões de futebol. Mas o Silvio Santos não ficou satisfeito com a derrota e ameaçou entrar na justiça, alegando que a Globo foi privilegiada na negociação. No fim das contas, o SBT desistiu da ação judicial e o Brasileirão acabou ficando na Globo mesmo, que transmite o campeonato desde esse ano de 1997 até os dias atuais. O Brasileirão de 97 tinha aquele formato que não era muito justo, mas era muito mais emocionante que os pontos corridos. 26 times disputavam a primeira fase em turno único. Os 8 primeiros se classificavam para a fase de mata-mata e os 4 últimos seriam rebaixados para a Série B do ano seguinte. Os times da nona até a 21ª colocação ficavam ali naquele limbo. Não iam para a fase final, nem eram rebaixados. Então, o Silvio Santos teve uma ideia: convidar esses times que ficavam ali no meio da tabela para disputar um torneio amistoso. Corinthians, São Paulo, Botafogo, Curitiba, Paraná e Vitória aceitaram o convite e estava criado então o Festival Brasileiro de Futebol, um nome que é a cara do SBT, Os jogos do torneio seriam disputados no estádio Pedro Pedrocian, o popular Morenão, que fica em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. E Campo Grande é a capital do Mato Grosso do Sul, sim. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre a aparição de um disco voador num jogo do Brasileirão lá na década de 80, que rolou no estádio Morenão, e aí eu falei que Campo Grande era a capital do Mato Grosso. E aí choveu o comentário me criticando aqui. Então já ficam aqui minhas desculpas aos sul-mato-grossenses. Enfim, o Festival Brasileiro de Futebol seria disputado no Mato Grosso do Sul, e aí foi convidado também um time local, o Operário, que na época disputava a Série C do Brasil
Brasileirão. Para completar 8 times, foi convidado o Rio de Janeiro Futebol Clube, time criado pelo Zico em 96. Em 98, esse time mudou de nome para Centro de Futebol Zico, ou CFZ. O CFZ chegou a conquistar o Campeonato Carioca da terceira divisão ainda em 97, mas em 2011 o time se licenciou das competições oficiais e deixou de existir. Com 8 times participantes, o Festival Brasileiro de Futebol tinha o seguinte regulamento: 2 grupos com 4 times em cada um. Todos jogavam contra todos em turno único e os primeiros colocados de cada grupo disputariam a final em jogo único. No grupo A estavam São Paulo, Curitiba, Vitória e Rio de Janeiro. No grupo B ficaram Corinthians, Botafogo, Paraná e Operário. A primeira fase do Brasileirão de 97 terminou no dia 9 de novembro e o Festival Brasileiro de Futebol já começaria no dia 20. Na primeira rodada do grupo A, o Curitiba venceu o Rio de Janeiro por 3-0 e o Vitória venceu o São Paulo por 3-1. Em seguida, o Rio de Janeiro perdeu 2 jogos seguidos, derrotas por 4-0 para o São Paulo e 2-0 para o Vitória. Nos últimos 2 jogos, o Curitiba venceu o São Paulo por 1-0 e o Vitória por 5-2. Com 3 vitórias nos 3 jogos, o Curitiba avançou para a final com 100% de aproveitamento. No grupo B, os 2 primeiros jogos envolveram o Corinthians. O clube paulista perdeu por 3-0 por Botafogo e empatou em 0-0 com o Paraná. Nos 2 jogos seguintes, o Operário foi derrotado pelo Botafogo e pelo Paraná, ambas derrotas por 3-0. Na última rodada, Corinthians e Operário fizeram o duelo dos times já eliminados e o Corinthians venceu por 2-1. Botafogo e Paraná fariam um jogo que definiria a classificação para a final. E o time carioca, com 6 pontos na tabela, jogava pelo empate. O placar da partida terminou 2-2 e o Botafogo estava classificado para enfrentar o Curitiba na final. Por ter uma campanha melhor no torneio, o Curitiba teve o direito de sediar a final do Festival Brasileiro de Futebol. E aí o estádio escolhido, naturalmente, foi o Couto Pereira. A mudança também atendeu um pedido dos clubes, por conta das péssimas condições do gramado do estádio Morenão, lá em Campo Grande. A final foi transmitida ao vivo, claro, pelo SBT, com narração do Dr. Osmar de Oliveira. 4 horas da tarde, começa aqui Curitiba e Botafogo. É a decisão do Festival Brasileiro de Futebol. Quem abriu o placar foi o Curitiba. Depois de uma cobrança de escanteio do Rogério Barbosa, o Marquinhos cabeceou para o fundo da rede. Curitiba 1-0. Aos 22 minutos, o Rogério Barbosa fez o segundo gol do Curitiba, pegando de primeira e mandando no ângulo do goleiro Alex Guimarães. O Jorge Luiz, cobrando falta, diminuiu para o Botafogo aos 28 minutos. No segundo tempo, aos 32 minutos, o Simval empatou para o Botafogo, 2-2. Aos 39, o Basílio invadiu a área, driblou o zagueiro e fez o terceiro do Curitiba. Mas aos 43, o Botafogo empatou novamente em mais uma cobrança de falta do Jorge Luiz. Final de jogo, 3-3, e o Festival Brasileiro de Futebol seria decidido nos pênaltis. Uma curiosidade é que Curitiba e Botafogo se enfrentaram no Brasileirão de 97, jogando no Couto Pereira, e o placar também foi 3-3. Na disputa por pênaltis do Festival Brasileiro de Futebol, quem começou cobrando foi o Curitiba. O Kleber fez o primeiro gol do Coxa. O Jair empatou para o Botafogo. Paulo Foiani fez o segundo do Curitiba e o Jefferson empatou para o Botafogo, 2-2. O Reginaldo Araújo fez o terceiro do Curitiba e o França fez o terceiro do Botafogo. Basílio fez o quarto gol do Coxa e o Pingo fez o quarto gol do Botafogo, com o goleiro Edilson se adiantando uns 5 metros. Rogério Barbosa fez o quinto gol do Curitiba e o Jorge Luiz fez o quinto gol do Botafogo. Nas 5 primeiras cobranças, 100% de aproveitamento para os dois lados. Nas cobranças alternadas, o Flávio fez o sexto do Curitiba e o Marco Aurélio fez o sexto gol do Botafogo. Rogério Pratiá foi escolhido para bater o 7º pênalti para o Curitiba e mandou para fora. O Dimba poderia dar o título para o Botafogo, mas acabou parando nas mãos do goleiro Edilson, que novamente se adiantou uma barbaridade. O Tiganá foi o próximo a bater e colocou o Curitiba à frente do placar, 7-6. O Robson tinha a missão de manter o Botafogo vivo na disputa, mas o goleiro Edilson defendeu mais um pênalti, dando o título do Festival Brasileiro de Futebol para o Curitiba. Pegou o goleiro, pegou Edilson! O Botafogo perde a última penalidade máxima! Não deu para empatar. O Coritiba é campeão do primeiro Festival Brasileiro de Futebol. Apesar de ser um título amistoso, os jogadores e a torcida do Curitiba comemoraram bastante e os torcedores chegaram a invadir o gramado para festejar a conquista. Em 97, o Curitiba enfrentava uma seca de títulos. O último troféu levantado pelo clube tinha sido o do Campeonato Paranaense de 1989. 4 anos antes, o Curitiba levantou o troféu mais importante da sua história.
história. O do Brasileirão de 85 vencendo o Bangu na final. A história desse título do Coxa eu contei num vídeo bem recente aqui do canal, então eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, ou então você pode clicar nesse card que está aparecendo aqui do lado. Se você gosta de boas histórias do futebol brasileiro, eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita também para se inscrever aqui no canal e também para deixar o like aí embaixo se você gostou de conhecer a história do Festival Brasileiro de Futebol. Eu fico por aqui, até o próximo jogo.